Muito bem, entramos de novo. Dessa vez vai dar certo. Desculpa aí pela dificuldade que a gente está tendo de conexão. Vamos esperar a Carmen ver se ela entra aqui de novo. Carmen, te achei. Vamos ver se você consegue conectar agora. Carmen. Tá ouvindo agora? Tô ouvindo. Eu tô tentando pelo computador aqui entrar. Vamos ver se eu consigo. Agora vai dar certo. Mas pra gente Mas já ir agora vai. enfrentando. Pra gente já acostumando, enfrentando as dificuldades que nós vamos ter quando nos obrigarem a dar aula à distância. Com certeza. Ah. Carmen, queria te agradecer por você aceitar aí o convite de participar desse bate-papo nosso, né? Essa é a nossa segunda live, né? A gente teve uma semana passada que foi muito bacana. Hoje a gente está recebendo a professora Carmen Costa, da Universidade Federal de Catalão. Ela é membro, coordenadora, né, do Diálogos, que é o grupo de estudos interdisciplinares em gênero, cultura e trabalho, né? E a gente vai bater um papo, né, sobre as especificidades, né, da vida de uma mulher pesquisadora, e não só pesquisadora, né, de uma mulher trabalhadora nesse período de pandemia. Né? Queria agradecer aí todo mundo que está entrando para fazer esse bate-papo. Né? A gente tem aí 59 minutos de conversa. A palavra é toda sua, Carmen, e aí a gente também vai interagindo com as pessoas que estão participando dessa live. Tá? Seja bem-vinda. Bom, eu estou tentando aqui uma conexão com o computador, mas não estou conseguindo. Vamos tentar conversar por aqui mesmo, né? Deixa só eu ver se eu consigo aqui, tá? Será que você tem um fone? Porque está dando eco. Deixa só eu ver se eu consigo aqui, tá? É porque eu estou tentando entrar no computador também, porque eu estou só no celular. Mas parece que no computador não vai funcionar. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Clarice, já companheira de muitos anos, de muitas batalhas, de muitas lutas, né? Que a gente tem travado aí ao longo desse percurso na vida acadêmica. Não é fácil ser mulher na universidade, né? Não é fácil ser mãe e estar na universidade. Não é, não é fácil essa trajetória que a gente tem, né? E, e essa pandemia toda essa situação nos colocou num lugar de ainda mais problemático, né? Porque nós ficamos sobrecarregadas em um nível que creio que há muitos anos nós não experimentávamos. Então, eu acho que é importante a gente estar falando. Acho que a temática foi super importante quando a Clarice me fez o convite e me disse da temática, né? Então, eu fiquei, sim, bastante satisfeita, embora seja todo esse desafio que a gente está vivendo aqui, né? Não conhecemos muito bem a técnica, não dominamos muito bem as coisas, mas, enfim, eu acho que é isso aí. Então, eu fico muito satisfeita porque eu participei do primeiro seminário organizado pelo Nugeia, né? A gente teve o prazer de estar presente, de ver o nascimento do Nugeia. Eu fiz o meu pós-doutorado aí, em Juiz de Fora, fui orientada do professor Carlos Maia, né? E aí eu tive a oportunidade de realizar uma pesquisa com mulheres trabalhadoras, principalmente, eu pesquisei principalmente as trabalhadoras terceirizadas da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, desde então, eu venho me dedicando
mais próximo das pesquisas, né, com mulheres que eu tenho realizado. Eu tentei aqui pelo computador, mas eu acho que não. Mas o Vai ter áudio que tá ser bem, viu? Tá tudo aqui funcionando mesmo. bem. Bom, então, Clarice, como eu estava dizendo, né, a gente faz então essas pesquisas já há algum tempo envolvendo mulheres. Recentemente, eu fiz um capítulo de livro sobre para um livro que nós estamos organizando, que chama-se Balbúrdia nas Universidades. E o capítulo que eu escrevi foi sobre mulheres fazendo balbúrdia na Universidade Federal da UFCAT. É uma pesquisa que nós realizamos com discentes, né? E atualmente eu estou com uma orientanda de mestrado que está pesquisando as docentes. E foi bastante interessante, porque a pesquisa dela foi interrompida exatamente nesse momento, né? Que ela iria a campo para estar observando, conversando com as professoras, para poder falar um pouco sobre essa realidade, né? O que é ser uma professora universitária, como que é essa carreira, como que é essa vida e como que é fazer pesquisa na universidade. E aí a gente está se deparando com todo esse contexto, né? Que, na verdade, é, virou as nossas vidas de cabeça para baixo. Né, virou as nossas pesquisas de cabeça para baixo, abriu uma outra perspectiva para a gente poder estar pensando o lugar da mulher na sociedade. E eu li também um texto da Ellen Lewis, que é uma pesquisadora norte-americana, e ela está fazendo um alerta muito interessante, que é sobre os impactos do coronavírus para o feminismo. E nesse texto ela chama muita atenção para as perdas que especificamente nós mulheres vamos ter com essa pandemia, né? E aí eu acho que a gente pode começar falando um pouco da gente mesma, das perdas que nós estamos tendo, né? É, que perdas são essas efetivamente, né? A Lils chama atenção para uma coisa bem interessante, que exatamente quando nós nos voltamos para o espaço privado, né? Ou seja, quando nós entramos numa política de quarentena, de isolamento social, o espaço privado ele passa a ser o centro de todas as relações. E automaticamente a mulher está neste centro, né? E com todas as pessoas da família em isolamento social, a carga de trabalho das mulheres aumentou consideravelmente, né? Então você já não tem mais a rotina fora do espaço doméstico, que foi tão importante para todas nós, né? O movimento feminista exalta tanto essa inserção no espaço público, a participação nos espaços de tomada de decisão, de poder, e agora literalmente estamos todas em casa, né? Todas e todos. E este convívio, né, ele sobrecarrega as mulheres e ele também causa uma série de outros problemas, adoecimento mental, depressão, desgaste, essa coisa da gente agora, além de ser todos os papéis que nós cumpríamos, agora nós também estamos sendo professoras, né? Eu estou adorando essa fase, porque as pessoas sempre acharam, havia no senso comum a ideia de que o homeschooling era a solução, de que eu teria os meus filhos mais próximos, de que eles estariam em casa, não estariam em sala de aula com esses professores que ficam disseminando a ideologia de gênero, e entregando kit gay, Doutrinando. né? E agora o que a gente está observando é um desespero, né? Um desespero por quê? Porque não é tão simples assim exercer a docência, né? Nós somos formados, nós somos preparados para. E eu, como professora de didática, fico bastante satisfeita, porque as pessoas estão entendendo que dar aula não é só saber o conteúdo, né? Dar aula exige todo um preparo, uma formação técnica, profissional, científica, para a qual nós passamos durante muitos anos na universidade, né? Então, não é tão simples assim dar essas aulas. Mas, enfim, além dela estar servindo para tudo isso, né?
Eu acredito que, infelizmente, a gente tem observado outras coisas. Os índices de violência doméstica subindo absurdamente. E aí a gente precisa levar em consideração que as mulheres estão em casa, os filhos estão em casa e os maridos estão em casa. E os homens estão sofrendo, assim como as mulheres, uma pressão muito grande por conta do contexto de desemprego, enfim, de tudo isso que a gente está vivenciando, né? Não está sendo fácil, e isso tem possibilitado um aumento considerável na violência doméstica, nos abusos sexuais. A gente está tendo, né, alguns relatos, inclusive de empregadas domésticas, né, que estão sofrendo assédio. E no Brasil, essa pandemia, ela ressalta uma coisa muito interessante, que é essa desigualdade de gênero, né? A gente teve aí o primeiro caso de morte, foi exatamente de uma empregada doméstica, que não foi liberada, né, pela patroa, que estava contaminada, mas que não dispensou do trabalho. E assim como ela, várias outras mulheres estão passando por essa situação no Brasil, né? É, especificamente sobre pesquisa. Eu tenho alguns dados para a gente poder pensar qual é o nosso lugar, né, na pesquisa brasileira, onde que nós estamos, como que nós ocupamos esse espaço, como que nós entramos, né? E aí é interessante porque a gente tem, assim, hoje no Brasil, eu vou ter que, o óculos é ótimo, né? Você põe para ler, depois você tira porque você não enxerga. A gente tem 60% das mulheres no Brasil possuem ensino superior. Isso é uma conquista enorme, né? Nós temos tido, sim, um aumento considerável do número de mulheres com curso superior no Brasil, e isso se deve muito ao programa do Enem e do SISU, né? Que possibilitou que essas mulheres pudessem participar de processo seletivo no Brasil todo. E é interessante porque essas mulheres, elas então possuem uma formação melhor que os homens, mas ao mesmo tempo os salários são inferiores, né? Hoje a gente costuma ganhar até 30% menos do que os homens. Não é a nossa realidade, muitas vezes, no ensino superior. Mas se nós formos pegar em termos de progressões, né? Que a nossa carreira é feita em termos de progressão, e para que possamos progredir, precisamos cumprir uma determinada tabela de pontuação. Seria muito interessante se a gente tivesse uma pesquisa que nos mostrasse como estão as mulheres dentro da universidade, se elas estão conseguindo progredir no mesmo sentido que os seus colegas homens. No Brasil, a gente tem uma pesquisa da professora Joseli Silva, que fala sobre um pouco esse universo, né, das dificuldades do trabalho docente. E aí é interessante porque ela fez a pesquisa com casais de professores universitários. E aí ela conseguiu mostrar claramente a discrepância que existe entre a produção de um e a produção de outro, né? Então, mesmo sendo casados, estando na universidade, essa questão toda, o homem ele possui índices de produção mais elevados que as mulheres, as nossas colegas, né? E esses índices que nós temos que cumprir, eles são basicamente índices no campo da produção intelectual. Você, eu e várias outras companheiras que estão nos programas de pós-graduação, elas sabem que a CAPES não perdoa, né? E nós precisamos cumprir um índice. Como cumprir esses índices de produção, de produtividade, todas essas atividades que nos são estabelecidas, que é o grande desafio, né? Como conciliar a maternidade, o casamento, as opções e as escolhas com esta vida
acadêmica que é extremamente conturbada, que exige enormemente de nós, né? E que exige, é um trabalho intelectual e que, portanto, exige uma coisa que a maternidade nos retira brutalmente, que é o isolamento, o silêncio, o tempo, né? Então, assim, isso tudo contribui enormemente para que, infelizmente, a gente ainda esteja um passo atrás dos nossos colegas homens na carreira universitária. E a professora Joseli, ela fez um ranqueamento, né, das produções acadêmicas no Brasil, e a gente percebe nitidamente que, embora a gente tenha hoje 45,5% dos professores universitários são mulheres, nós ainda ocupamos menos de 30% da produção científica. E esse crescimento no campo da produção científica, ele acontece nos últimos 10, 15 anos, ele dá um salto, mas ele também dá um salto e ao mesmo tempo que ficamos todos assim, nossa, que coisa boa, né? Conseguimos, subimos os índices e tal. Essa subida nos índices, ele nos demonstra outra coisa, que são outros dados que eu vou trazer aqui agora. Embora 57,2% dos alunos das universidades brasileiras sejam mulheres, ou seja, somos a maioria formadas, somos a maioria no mercado de trabalho com formação superior e somos maioria nas universidades. No entanto, né, como que está essa distribuição das mulheres nas universidades brasileiras? Isso é importante para a gente entender o nosso lugar e essa questão da subida dos índices de produção. Quando a gente pega todos os cursos, a gente tem um percentual de 60% de mulheres ocupando na universidade e 40% homens. Isso em todos os cursos. Mas quando a gente começa a fazer alguns recortes, a gente começa a entender alguns elementos. Por exemplo, a CAPES e o MEC tem um critério que são cursos relacionados às ciências, que são as ciências, aspas, duras, né? Nestas ciências, que além de serem classificadas como duras, né, elas ainda guardam física, química, matemática, biologia, né? São as áreas ditas duras do conhecimento. E quando a gente pega esses cursos especificamente, o índice de mulheres cai para 41%. Então, a gente tem 59% de homens e 41% de mulheres. Então, dentro daquilo que nós chamamos de pesquisa de ponta, né? Ou uma pesquisa com retorno para o mercado, para algumas instituições, as mulheres são minoria. E aí, automaticamente, a produção científica também cai consideravelmente. E nos cursos de engenharia, né, esses números caem para 29,3% apenas de mulheres. Então, a gente ainda tem, dentro da universidade, embora esteja se configurando como um espaço onde nós mulheres temos inserção em função de várias políticas públicas estabelecidas nos últimos anos, né, nos governos petistas, nós ainda estamos na universidade em maior número, mas estamos em maior número onde? Nos cursos relacionados à educação e a cuidado. Então, geografia, história, filosofia, ciências sociais, enfermagem, psicologia, né? E vários outros cursos. Então, nós estamos ocupando um espaço na universidade nos cursos de menor prestígio, principalmente os da educação, né? Então, veja, eu tenho aqui um trabalho que a gente fez aqui em Catalão, e eu quero agradecer ao meu bolsista de PIBIC, o Giovanni Alves, que fez a coleta dos dados, e aqui em Catalão isso fica nítido, né? Você pega aqui o curso, por exemplo, de Ciências da Computação. Você tem 88% de homens, 12% de mulheres. Engenharia Civil, 63% dos alunos são homens. Engenharia de Produção, 53%. Física, 77%.
né? Matemática industrial, 63%, né? E a química com 59%. Então, assim, a gente vai observando que a gente vai migrando. Por outro lado, eu tenho aqui dados do curso da pedagogia, que é a educação infantil, 100% de mulheres, né? E isso se repete com a letras, que tem um índice maior de mulheres, com história, com geografia. Então, a gente observa que ainda existe aquela concepção, né, de que algumas profissões são para mulheres, outras profissões são para homens. E definitivamente ser essa estar na universidade, ser mulher na universidade, não é necessariamente vista como uma profissão para mulheres, a não ser que você esteja em cursos como pedagogia ou outros de licenciatura e cuidados, né? Então a gente tem já começa daí, né? Então você consegue entrar na universidade, mas que lugar da universidade você está? Você está nestes lugares, nos lugares onde se produz uma ciência com menor prestígio. Quando você amplia, né, e aí a gente tem alguns dados, aqui em Catalão a gente tem por volta de 350 professores, sendo que 140 são mulheres. E aí quando a gente faz o levantamento, de novo, ecoa, né, elas estão em maior número nos cursos de formação de professores e no curso de cuidados. Então, e quando você faz um levantamento da pesquisa científica no Brasil, como eu disse, a professora Joseli Silva fez, e nós representamos hoje menos de 30% dos artigos publicados em revistas qualizadas, B e A, né? E um dado interessante também da pesquisa dela, menos de 3% dessas mulheres que são pesquisadoras, que estão fazendo ciência, elas abordam a questão do gênero. Então, elas também estão pesquisando outras questões que não a questão de ser mulher na universidade. Pode continuar? Tem alguma questão? Só um comentário que foi feito aqui, né? Interessante também, como já foi chamada a atenção, né? Como são essas áreas onde que predomina, né, a presença masculina, que são elencadas agora como as áreas prioritárias de financiamento, né? Assim, reforçando uma contradição e uma desigualdade, né? Sim. E também só acrescentando aí, se a gente pegar, por exemplo, né, acredito que você tenha até essa informação melhor do que eu, se a gente pega os dados, né, das pesquisadoras PQs do CNPq, né, assim, elas só vão alcançar, né, esse grau de pesquisadora do CNPq quando mais velhas, né? Quando então elas terminam, entre aspas, né, sua tarefa da maternidade, né, e aí podem então investir, né, na sua carreira profissional. Isso que significa, como você falou, né, ter tempo para estudar, ter tempo para fazer pesquisa, ter tempo para produzir artigos, né, assim. Como há uma discrepância, né, nisso. Então, os PQs homens são muito mais jovens, né, do que os PQs mulheres, né, que demoram mais para atingir isso, que é um degrau importante da nossa carreira na vida acadêmica, né? Isso quando você consegue fugir daquela situação perversa que você é colocada, né? De que para você ser cientista, você não pode ser mãe. Porque isso aí também é um legado, né? Que a gente tem que lidar. Você não vai conseguir, você não é capaz, e ser mãe e continuar na carreira docente é um desafio enorme, né? Uhum. E dessas pesquisadoras no Brasil, PQ, muitas não são mães, né? Que é uma coisa assim que ainda assusta muito a gente. É muito forte essa ideia de que não é possível conciliar a maternidade com o trabalho científico, né? E nesse texto da Lewis, que eu estava lendo, ela começa exatamente falando de que as pessoas dizem assim, olha, mas você tem Newton, né, que produziu uma obra belíssima, e Shakespeare, que escreveu uma obra lindíssima durante uma pandemia na Europa. E ela começa exatamente dizendo assim, olha, Shakespeare morava em Londres e a família no interior,
Então, ele não tinha uma vida familiar. E Newton nunca se casou. Né? Então, assim, é muito fácil você colocar tudo isso. Por quê? Porque não, é muito difícil se conciliar. Né? E os índices que são cobrados de nós, pesquisadores, eles são desumanos. Eu acho que eles são desumanos para os nossos colegas homens, né? Impõem uma pressão violentíssima sobre os docentes, e o que a gente ouve é, se você quer brincar, você tem que respeitar as regras do jogo, tá, tudo bem. Mas para as mulheres, e principalmente para algumas companheiras, né, porque você e outras companheiras que eu tenho, que possuem crianças pequenas, né, então, assim, que exigem um cuidado e uma atenção maior da mãe, e que exige uma rede de cuidados para a gente poder conseguir dar conta dessas tarefas todas, né. E, em parte, neste momento de isolamento social, essa rede ela se quebra, né? Então, você já não pode mais contar com o auxílio nem da escola, nem da creche, nem da avó, nem da tia, né? Então, você tem uma quebra nessa rede de solidariedade, uma sobrecarga muito grande em cima das mulheres trabalhadoras. Além disso, a gente tem uma falta de financiamento absurda, como você acabou de dizer. Agora nós fomos vítimas de mais um corte dentro do MEC, que não vai mais priorizar, né, as pesquisas no campo das humanidades. Isso é terrível, porque é exatamente onde se concentra o maior número de mulheres pesquisadoras no Brasil, né? Então, a gente vai ter um impacto daqui 2, 3 anos em termos de publicação coalizada, de concorrência PQ, a gente vai ter um impacto muito grande sobre nós, pesquisadoras, nesse campo. Além disso, né, nós, pesquisadoras que trabalhamos com gênero, né, que discutimos gênero, sexualidade, zero chance de conseguir alguma coisa nesse período, né? Isso já foi sinalizado para a gente, já foi colocado, então, sem perspectiva, sem a menor chance. Então, isso vai ter um impacto. Além disso, vai ter um impacto também nesses números que eu apresentei para vocês, de mulheres na universidade como discentes. A gente não pode esquecer que a gente está aí com um Enem, né? Estude de qualquer lugar, estude de qualquer jeito, se reinvente, né? Se vire nos 30, como se fosse possível, e a gente sabe que mesmo em tempos, aspas, normais, já existe uma exclusão social absurda nesse processo de inserção nas universidades, e que com certeza as mulheres serão as mais afetadas, né? Eu estava ouvindo um podcast há alguns dias sobre educação à distância, e os relatos das mães e das mulheres trabalhadoras é doído, né? Você ouvir uma mulher dizer que ela vai abandonar o EJA porque ela não consegue chegar em casa às 6, dar conta de todas as atribuições que ela tem, fazer a tarefa com a filha, porque ela trabalha o dia todo, ela não pode ficar em casa, e depois disso ela ainda conseguir ter ânimo para poder assistir esse problema todo que se criou, porque eu não consigo ver essas estratégias que estão sendo usadas, eu não sei como que está em Minas, mas aqui em Goiás eles optaram pelo ensino à distância, e assim, está sendo um caos, né? Você não tem uma estrutura física, você não tem suporte técnico, você não tem formação pedagógica para trabalhar com isso. Eu, como professora de didática, não existe, por exemplo, na minha disciplina, eu trabalho um pouco por conta da experiência que eu já tive, mas não existe na ementa nada que remeta ao uso de novas tecnologias ou de tecnologias digitais para o ensino. Então, o nosso aluno, ele não sabe interagir. E esses professores que estão aí nessa prática do ensino presencial, eles têm muita dificuldade, né? Estão tendo muitas dificuldades, né? Você está gravando uma videoaula, seu filho chega, pede alguma coisa, alguém grita, o cachorro late, né? Enfim, e é assim que as coisas vão acontecendo. E está sendo um caos. A gente tem alunos que moram na zona rural, que não tem internet, que não tem como chegar até lá.
né? As escolas, consequentemente, a gente precisa lembrar que não é só a escola, é toda uma rede. Então, você não tem merenda, você não tem convívio social, você não tem apoio. Então, assim, tá tudo muito complicado. E isso vai desembocar onde? Na mulher, que está em casa, né? E que está tendo que lidar com essa situação do marido que está sofrendo pressão, e é uma pressão violenta, você pensar assim, ou eu vou morrer ou eu vou trabalhar, é uma escolha que nos foi imposta de uma forma extremamente perversa. Então, os pais de família que trabalham, por exemplo, eu estava vendo depoimentos de costureiras que trabalham em lojas na 44, em Goiânia, né? As lojas estão proibidas de funcionar, mas elas têm que ir todos os dias para continuar dando conta da produção, né? Inclusive já pularam ali a moda outono e inverno, já foram para o verão do ano que vem. E elas não foram dispensadas, elas não estão em isolamento social. Enquanto isso, os filhos estão em casa, né? Estão sozinhos, porque não podem ficar em outro lugar, porque a rede se quebrou, ou estão na rua, ou estão sem se alimentar direito e não conseguem acompanhar essas atividades à distância. Eu penso que nós vamos ter um grande campo de pesquisa para poder elaborar tudo isso depois. É, Inclusive como, né, que essa pandemia vai alcançar todos os direitos que nós conquistamos ao longo de toda a história do movimento dos feminismos no Brasil. Se para nós, eu, você, mulheres brancas, de classe média, professoras universitárias, se nós estamos questionando todos esses pontos, né, que nós estamos levantando aqui, que vai ter impacto sobre a nossa carreira, nós não podemos esquecer daquelas mulheres que serão impactadas ou pela doença diretamente, né, ou pela violência doméstica, ou ainda, mais à frente, pela perda dos seus empregos. Porque os empregos que vão ser primeiramente impactados são os que dizem respeito aos serviços, e aí a gente pode nitidamente pegar os dados do IBGE, que você vai ver que as mulheres elas são maioria no comércio, né, de trabalhadoras no comércio. A gente vai ter um impacto direto no sistema de educação. Eu não sei como está em Minas, mas aqui em Goiás, eu vi uma reportagem do presidente do Sindicato das Escolas Particulares afirmando que 60% dos contratos da escola infantil foram cancelados. Quando a gente fala disso, a gente está falando literalmente de mulheres que vão perder os seus empregos, porque são professoras. E nós temos hoje mais de 90% das profissionais da educação infantil são mulheres. E são elas que estão lá correndo o risco de perder o seu emprego. Elas que trabalham na creche, nos anos iniciais, e as famílias não estão tendo condições de pagar as escolas, né? Então elas estão rompendo contratos, consequentemente essas mulheres estão perdendo o emprego. Então, assim, a gente vai ter um impacto muito grande. E a perda do emprego passa, em algum momento, pela perda de uma certa emancipação financeira que foi conquistada nos últimos anos. Então, o que está em risco para nós mulheres, além de toda essa loucura dessa pandemia, além de toda essa loucura de ter os filhos em casa, marido em casa, a família toda ali sobrecarregando o sistema do trabalho doméstico, nós também estamos na mira para perder os empregos, porque são exatamente os empregos mais precários que vão sofrer o impacto primeiro. Você vai abrir para questões ou vamos? Acho que tá aberto, né? À medida que as pessoas forem comentando, né, eu vou falando aqui também, né? Eu queria retomar, né, essa questão que você falava anteriormente, né, da condição nossa de docentes, mulheres trabalhadoras, né, nas universidades, né? Falando um pouco da minha experiência, né? Assim, eu, de fato, como você mencionou, eu tenho uma filha pequena, de 3 anos. Eu até brinco assim que eu não consigo nem ir ao banheiro sozinha, que dirá escrever um artigo científico, né? E aí eu fico pensando, né, o quanto isso coloca também o desafio das instituições de ensino, né, superior, pensar políticas, né, e ações
que deem conta também das realidades extremamente díspares, né, das suas trabalhadoras, né, assim. Então, editais diferenciados, por exemplo, né, quando se concorre a bolsas de iniciação científica ou extensão ou o que seja, né, considerar também essa dimensão que é própria do trabalho feminino, né, ou quer dizer, que é própria na condição que nós temos hoje, né. Ou mesmo, por exemplo, o período de licença maternidade, né, que só recentemente a CAPES passa a considerar nas avaliações, né? Até então Uhum. não existia, né? Então, você pega meu currículo Lattes, por exemplo, meu cãozinho Lattes, 2017, produção zero, né? Que é o ano que eu estou de licença maternidade, né? E que só recentemente entrou como um critério de avaliação da CAPES. Mas a gente não tem nenhum edital específico, né? Estou falando da UFJF, eu sei que algumas universidades até começam a aderir a essas políticas, né? Então, tem um desafio nosso também, e a gente está falando de um lugar, né, onde se produz conhecimento, né, onde as questões mais proeminentes da sociedade estão sendo discutidas, né, mas esse lugar ainda não incorporou essa dimensão na sua própria gestão e na sua própria política, né, assim. Como enfrentar isso, né, assim? Como colocar isso como discussão fundamental? Porque só concluindo, tem um outro elemento que eu acho também importante, é que há uma certa consideração de que essa é uma questão menor, né? Que isso é uma questão que não se deve ser discutido, que é menor, que é tipo, se vira, né? Se vira professor, se vira professora, se vira aluna, né? Enfim, porque a gente também sabe da realidade que muitas das nossas alunas são mães, né? São provedoras da casa, são cuidadoras dos pais, né? Então, como a gente enfrenta isso, né? Já é uma dificuldade em tempos de normalidade, que dirá nesse tempo de extrema anormalidade, né? Isso. É interessante porque essa é uma questão que passa pela participação política, pela ocupação dos espaços de poder na universidade. E aí, quando você pega esses dados, são assustadores, né? Aqui na Federal de Catalão, recém-criada, por exemplo, nós temos uma reitora pro tempore. É uma mulher, mas é uma mulher e mais duas pró-reitoras apenas. O restante do corpo é todo de homens, né? E isso se dá na maioria das universidades. Os chefes, os diretores, os reitores, pró-reitores, eles são homens. E é difícil para eles, enquanto homens, pensar a partir de uma perspectiva que nos inclua, porque os nossos problemas, a nossa realidade, o nosso cotidiano, ele é muito específico, né? Eu tenho dois filhos homens, né? E eu achava muita graça, porque um deles falava para mim assim: ai, mãe, que horror, você vê feminismo em tudo, né? E eu dizia para ele assim: não, meu amor, é você que não vê em nada. Pelo seu lugar, pela sua condição de homem branco, né? Você não tem os elementos para fazer essa leitura. E depois ele foi fazer história, né, aqui, e lá no curso de história ele caiu na mão de uma amiga feminista, que fez ele ler o Caliban e a Bruxa, né, que é uma obra da Silvia Federici. E então, um dia ele chegou para mim e disse assim: mãe, como eu te entendo agora, né? Quer dizer, essa discussão é uma discussão que não adianta a gente querer achar que homens vão fazer por nós, né? Nós precisamos ocupar os espaços de poder e decisão dentro da universidade, e brigar por essas pautas. Aqui em Catalão, a comissão de assédio, da qual eu faço parte, ela tem trabalhado duramente junto à reitoria para que a gente consiga minimamente estabelecer algumas linhas de atuação para poder acolher essas questões. Para você ter uma ideia, nós temos um número muito grande de acusações de assédio, assédio sexual, assédio moral, contra as nossas alunas, né, que estão na universidade, que além de ter passado por todos esses problemas para chegar na universidade, ao chegar aqui ainda se deparam com um espaço que não foi feito para nós. Nós estamos na universidade transgredindo, rompendo barreiras, enfrentando todos os limites o tempo todo, todos os dias. E precisamos alcançar esses lugares de gestão e de poder dentro da universidade para pensarmos políticas voltadas para que as nossas alunas e as nossas professoras
tenham minimamente condições de igualdade de produção e de exercício da docência nesses espaços. Caso contrário, nós vamos apenas estar ocupando espaços de menor prestígio e em condições muito mais precarizadas do que os nossos colegas homens, né? Como pensar essas ações, né? Eu não sei aí, mas aqui é tão difícil, né? Ser mulher na universidade. Como é difícil ser mulher na universidade. Como é difícil você participar de um espaço onde você precisa fazer mais que os outros, você precisa se colocar um tom acima, né? Eu costumo dizer que a gente precisa estar sempre um tom acima, porque senão a gente é triturado, devorado por esse movimento que está posto aí. E veja, não estou culpabilizando homens, né? A gente precisa sempre ter uma atenção muito clara de que isso é uma estratégia patriarcal. A estratégia patriarcal, ela é um dos tripés que regem a sociedade na qual a gente vive, e o patriarcado é um dos elementos que não nos permite ler a realidade de uma forma muito clara. O Boaventura Santos escreveu agora recentemente A Pedagogia do Vírus, e nessa obra ele fala que nós temos 3 unicórnios, né, que rondam as nossas vidas, que é o capitalismo, o patriarcado e o colonialismo. E são esses 3 elementos que nós não entendemos muito bem. E ao não entender, nós não damos conta de lidar com eles, né? Então eu fico pensando que é extremamente importante que tenhamos disciplinas que discutam as questões de gênero e sexualidade, para que as nossas alunas e os nossos alunos se conscientizem do patriarcado, de como que ele se estrutura, de como que ele age, de como que ele organiza a nossa vida cotidiana, desde o espaço distante, né, retomando o Lefebvre, como que o patriarcado se estabelece no espaço distante, na ordem distante, captura a organização do espaço, produzindo, por exemplo, nas universidades, determinados cursos em que as mulheres não são bem-vindas, como as engenharias. O que você está fazendo aqui? Este curso não é para você, né? Até a organização, a logística, né? Na geografia, por exemplo, a gente tem a questão dos trabalhos de campo. Eu mesma já vivenciei situações do tipo, nossa, mas a mulher, olha, quando vocês forem para trabalho de campo, vê se não vai de salto, né? É um comentário assim, é só uma brincadeira. Não, não é só uma brincadeira, é machismo, né? A gente precisa saber entender isso. Então, assim, nós precisamos de políticas que efetivamente atuem, disciplinas para discutir isso, projetos que possam envolver os docentes e as discentes. Nós precisamos de comissões de assédios e ouvidorias que acolham as mulheres que são vítimas desse tipo de situação, de assédio. Assédio moral é o que a gente mais sofre, nós professoras, né? Somos assediadas moralmente por sermos mulher, isso é muito triste, né? E, além disso, precisamos de gestoras que tenham consciência disso e que promovam, desde ações simples, como as disciplinas, até as mais complexas, como as creches, né? Eu me lembro que eu brigo para que se tenha uma creche na universidade, desde quando os meus filhos eram pequenos. O meu filho mais novo faz 19 anos esse ano, né? Então, até hoje não temos uma creche, não temos um espaço que possa acolher os filhos das minhas alunas, das minhas companheiras, professoras que são mães. Então, assim, é extremamente complexo, é extremamente complicado. E aí você vai reverberando isso. Você pega, por exemplo, o Congresso Nacional. Qual é a participação de mulheres que nós temos no Congresso Nacional? É o espaço onde se pensam as leis que vão reger as nossas vidas cotidianas, né? E que mulheres nós temos lá? E o pior de tudo, né? Chegamos no ponto maravilhoso. O pior de tudo, as mulheres que conseguem chegar lá são aquelas mulheres que não são efetivamente representantes das mulheres trabalhadoras, né? Então a gente consegue ter uma Damares, né, que simplesmente é capaz de distorcer
não apenas o discurso feminista, mas toda a prática cotidiana de milhares de mulheres trabalhadoras, mães, esposas, mães solteiras, mães e toda a discussão de sexualidade. Então, assim, não basta a gente colocar uma mulher, né? É preciso que a gente coloque representatividade, que a gente tenha representatividade que consiga efetivamente pensar políticas públicas na dimensão distante, na dimensão local e que chegue nas nossas vidas cotidianas. Então, precisamos disso, né? Mas não conseguimos isso. Não conseguimos exatamente por conta de um exercício que o Engels já fazia lá na Sagrada Família, né? E depois na origem do Estado, da propriedade privada e da família, onde ele aponta um caminho muito interessante, que é a questão de que, à medida que a sociedade capitalista vai se desenvolvendo, o trabalho doméstico ele vai ser incorporado pela esfera pública. É o que a gente observa nitidamente. Se você é uma mulher de classe alta, etc., você não precisa mais cozinhar em casa, lavar em casa, passar, você não precisa mais disso. Mas, infelizmente, as mulheres da classe trabalhadora, elas estão completamente excluídas desse processo de publicização do trabalho doméstico. As trabalhadoras principalmente as que ganham salários mais baixos, que estão nos trabalhos informais, precarizados, uberizados, elas não têm a menor condição de participar desta forma de inserção do trabalho doméstico no espaço público. Elas continuam fazendo todas as atividades domésticas em casa, muitas sem rede de apoio, o Estado não consegue elaborar políticas públicas que as alcancem, nós não temos creches para todas, enfim, é um caos. Então você não tem uma representação política, você não tem políticas efetivas e isso reverbera na universidade. Enquanto nós tivermos homens decidindo que pesquisas devem ser financiadas, dificilmente nós vamos conseguir implementar ou uma discussão no campo do gênero, da sexualidade, trazer questões como essas que nós estamos discutindo, quiçá aprovar projetos com financiamento, pensando em mudar a condição de vida dessas mulheres que estão entrando na universidade, que querem ser cientistas, que querem ser pesquisadoras, né? Então a gente mata uma geração no seu nascedouro. E, infelizmente, o que eu estou observando é que a pandemia que nós estamos atravessando vai tirar das universidades muitas mulheres. Muitas. Porque mesmo que a gente tenha um ensino à distância, etc, 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 quando você vai para a realidade de uma família trabalhadora brasileira, não só a mãe está sobrecarregada, mas também a filha que está em idade de estudar para prestar o Enem, ela também está sobrecarregada com os trabalhos domésticos. Então, qual é o tempo que ela vai estudar? Se ela não tem esse tempo, ela não vai estudar, ela não vai passar, ela não vai entrar na universidade, né? Então, assim, tudo vai tendo um efeito meio bola de neve, né? E é necessário que a gente pense, assim, estratégias de ocupar os espaços de poder para que as decisões e os encaminhamentos dentro da universidade levem em consideração nós como sujeitos históricos que produzem e que consomem o espaço da universidade. É interessante isso que você falou, né? Assim, porque mesmo que a gente considerasse uma situação ideal em que todas tivessem acessos objetivos, né, a essas tecnologias, né, mesmo nessa situação que não existe, né, a gente sabe que muitos dos nossos discentes, né, estão responsáveis pelos cuidados também da casa, enquanto suas mães e pais estão fora trabalhando, né? Então é responsável pelo cuidado do irmão mais novo, né, por fazer a alimentação, enfim. Então, acho que essa dimensão, que é uma dimensão que vai além da questão das ferramentas em si, né, elas precisam ser consideradas, né, tanto para os nossos discentes quanto também para as nossas professoras, né, assim, que tem que Sim. também dividir o seu tempo com esse cuidado doméstico, né.
fico pensando em que condições que eu tenho, por exemplo, para dar aula remota, né? A minha aula vai ser interrompida pela minha filha me pedindo para fazer cocô, né? Assim, é mais ou menos isso, né? A gente brinca, mas é um pouco isso, né? Então, e essa condição que é da especificidade, né, da vida da mulher, né, ela precisa ser considerada quando se discute, por exemplo, as aulas remotas, né? Quando se discute as aulas remotas. Sim. E eu tenho visto pouco essa dimensão, mesmo nos nossos fóruns de discussões, né? Assim, por exemplo, nos nossos fóruns das pós-graduação, etc., essa dimensão é pouco pensada, né? Porque parte do pressuposto que, como somos professores e professoras, todo mundo tem a mesma condição de dar. E eu não estou nem entrando na discussão, né, da nossa não formação para a aula remota, né? É discussão pedagógica, não estou nem entrando nisso, né? Mas das condições mesmo objetivas da vida de uma professora mulher, que é diferente, né, da vida da maioria, não vou generalizar, mas quase generalizando, né, da maioria dos docentes homens, né? Assim. E como é que Sim, então isso impacta ainda mais, né? Sobrecarrega ainda mais as mulheres, né? As mulheres trabalhadoras de uma forma geral, né? A gente está falando das professoras, mas enfim, eu vejo, por sim. exemplo, minha filha mais velha, que estuda numa escola privada, né, assim, a dificuldade, né, que os professores estão tendo para ministrarem suas aulas, a dificuldade que os alunos estão tendo para assistir essas aulas, né, então isso é uma dimensão que precisa ser pensada, né. Sim, claro. E é engraçado porque você fala, né, desse ensino remoto e à distância, caímos todos de paraquedas nessa questão, sem formação, sem absolutamente nada. Mas, de novo, se amanhã, como as coisas estão caminhando, nós estamos com. Eu brinco que nós estamos com duas espadas afiadas sobre nossas cabeças, né? A gente tem, por um lado, os alunos que não querem perder o ano letivo, e é compreensível, então eles cobram, né? Ah, mas a faculdade particular está tendo aula EAD, por que que vocês não podem dar aula EAD, né? Como se fosse assim, né? E do outro lado, a outra espada que está pesando sobre as nossas cabeças é da equipe econômica, né? Que já nos chamou de zebras gordas, já nos acusou de fazer balbúrdia, e agora está Parasitas. dizendo parasitas, né? E agora nós somos aqueles seres que temos o privilégio de ficar em casa com a geladeira cheia, né? Então, assim, eu não sei aí na Federal de Juiz de Fora, mas aqui nós já tivemos que fazer todo um plano de trabalho mostrando o que eu estou fazendo. Eu estou em casa, olha, eu estou em casa, mas eu estou trabalhando, né? Nós tivemos que fazer isso. Então, veja, é penalizar mais uma vez a mulher. Nós não temos a menor condição de exercer atividades em casa, em home office, como os homens, né? E aí eu fico pensando uma série de coisas, por exemplo, como você vai dar aula no mesmo horário que a sua filha tem que assistir aula? E se tiver só um computador, como que nós vamos fazer? Ou vamos supor que o casal está em home office, quem vai ficar com o computador, o outro vai trabalhar no seu... Como é que vamos organizar tudo isso? Mas eu acho que mais do que isso é o lugar que nós estamos ocupando agora que tá muito pesado, né? Você ter que lidar com toda essa loucura de uma pandemia, você ter a sua vida cotidiana suspensa, o seu cotidiano foi suspenso, o seu real foi suspenso, né? Você está em casa e você está com os filhos, né? Esse estar com os filhos está fazendo a maternidade ser desnudada para a maioria das mulheres. Porque quando você tem a rede de apoio, você ainda consegue minimamente manter um pouquinho da visão romântica da maternidade, né? Porque a maternidade é a grande mentira da humanidade, né? Todo mundo fala que é muito lindo, que é muito maravilhoso, que ser mãe é isso e aquilo, e não é nada disso, né? Ser mãe é um trabalho extremamente pesado, que exige muito de nós mulheres, né? Então, assim, tudo isso está sendo potencializado. E como que nós vamos fazer as nossas tarefas dentro de casa,
com os filhos para auxiliar, com os trabalhos domésticos, com todas essas questões, sem a rede de apoio que a gente tinha antes, né? As creches, as escolas, enfim, a família. Então, assim, não é brincadeira. Agora, por que essa discussão não aparece? Né? Por que nos fóruns, por que a Andifes, por que todos esses fóruns estão cogitando a possibilidade de se voltar ao trabalho remoto? Porque são homens. A maioria dos nossos representantes são homens. E eles não estão passando pelas mesmas questões que nós estamos passando. Né? E muito mais do que isso, né? Me preocupa muito também a questão de que por que nós estamos insistindo tanto em manter um real que já se estraçalhou? Ele foi devastado. O nosso real foi devastado, acabou, passaram um trator em cima disso. Por que as pessoas insistem em manter a vida em níveis normais, né? Dentro de um contexto como esse? Como é que você cobra da sua filha adolescente que ela tenha um bom desempenho no cursinho, no curso que ela está fazendo, se ela não sabe nem se amanhã a gente vai estar vivo? Né? Parece que as pessoas esqueceram de que existe uma pandemia que está nos alcançando no campo da subjetividade de uma forma devastadora. Nós não sabemos se estaremos vivos amanhã. Nós não sabemos se os nossos pais estarão vivos, se os nossos avós estarão vivos, se aquela pessoa que eu gosto se estará viva. Como é que nós queremos manter uma normalidade que não existe mais? Ela não existe mais, né? Estamos assustados, estamos com medo, estamos dentro de casa, presos, né? Assim, digamos assim, presos, estamos limitados de uma série de coisas que nos constituem enquanto ser humano, inclusive a sociabilidade, que é fundamental para a nossa construção enquanto humanos, né? Então, como que as pessoas querem que isso se mantenha? O meu marido, ele faz um curso numa universidade particular, e todas as noites, né, é uma ladainha de reclamação. Ai, eu não consigo aprender. Ai, como é cansativo. Ai, como é isso. Ai, que aula chata. Mas é isso. As aulas, elas não têm uma dinâmica. Elas, né, é uma outra realidade. Então, não adianta você querer, né? E ele tem uma fala muito interessante. Ele fala assim, e aí o professor não está nem aí. O aluno entra lá no chat e fala assim, a minha internet caiu. Ah, aqui está sem energia, aqui está ali, aqui está ali, aqui está ali. Né? E o professor continua lá, pleno e soberano, dando aula. Então, veja, eu não sei, né, até que ponto nós vamos conseguir retomar uma vida cotidiana que foi estraçalhada, né? E eu não sei se ao passar pela pandemia, se nós vamos conseguir ressignificar os espaços de decisão, os espaços de poder, e se nós vamos conseguir, diante de tudo que a pandemia vai trazer de prejuízo para nós, mulheres trabalhadoras, se nós vamos ter forças para uma ação política efetiva nos próximos anos. Né? Eu estou bastante preocupada com o futuro das mulheres e concordando, né, com a Ellen Lewis, com a Ellen Lewis, concordando com ela, de tudo que a pandemia vai fazer com as nossas vidas. O que será da vida dessa mulher trabalhadora? E aí, só para a gente fechar essa questão, é importantíssimo que a gente se lembre que essas mulheres que serão afetadas, elas compõem um universo no Brasil hoje que é basicamente de mulheres pobres, que ganham até 3 salários mínimos, que ocupam os trabalhos mais precários, que moram nas periferias, e que são as mulheres pretas, mães solteiras, mães sem companheiros, que estão sozinhas com seus filhos. Estas mulheres estão tendo a vida devastada e terão ainda mais, né? Porque o que ela chama de uma onda pós-pandemia, que vem aí uma devastação econômica que vai alcançar a vida dessas mulheres de uma forma devastadora, né? Então, assim, a preocupação
agora, acho que é muito nisso. E como que nós, mulheres que estamos na universidade, que não vamos perder os nossos empregos, pressupõe-se, né? E que estamos nesses espaços privilegiados, como que nós vamos poder construir ações para que essas mulheres, companheiras, sobrevivam a esse processo de devastação? Com as nossas pesquisas, com os nossos projetos. Como? Carmen, a live vai cair em 7 segundos. Eu vou retomar só para a gente poder fazer o encerramento.